A paz do Senhor, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, pré-adolescentes, nesse lindo dia de manhã de domingo que Deus nos deu, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, tá todo mundo feliz, acordado? Ó, coloca aí no chat aí, você tá presente aí, você, sua mãe, seu pai, sua família, seus visitantes que você convidou. Visitantes, todo mundo, coloque aí também um joinha aí no vídeo, comente aí embaixo, nós já estamos aqui no canal da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, para mais uma aula dos pré-adolescentes. Esse é qual o número dessa aula? Lição número 8. 8, Ó, que tem a lição hoje tá perfeita. Certo. Falando sobre disciplina na igreja. Sim, ela tá perfeita. Tá perfeita. Tá. Principalmente porque... Não, calma, a gente já vai descobrir daqui a pouco. Mas, antes também eu gostaria de dar boas-vindas para os nossos visitantes. Para você que está aqui visitando o nosso canal Marcas do Evangelho, seja muito bem-vindo. Caso alguém tenha lhe enviado esse link, né? Nós estamos felizes com a presença deles, não estamos? Seja muito bem-vindo, gente. Sim, assine, se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos sempre aqui ótimos conteúdos para a sua vida cristã. Glória a Deus! E vamos começar, mais do que nunca, a aula de hoje. Né, Gustavo? Isso aí. Qual é o tema da nossa aula mesmo? Disciplina na igreja. A disciplina na igreja. Antes de nós iniciarmos, vou pedir também para o Gustavo. Primeiro, né, vamos nos apresentar, não nos apresentei. Meu nome é Abraão. Meu nome é Gustavo. Sim, nós somos aqui da classe dos pré-adolescentes, tá bom? Vamos começar a aula já porque nós estamos muito ansiosos. Gustavo, faz essa oração para nós iniciarmos? Claro. Amém. Senhor Jesus, nesse momento nós nos apresentamos diante do Senhor. Meu Pai, nós pedimos para que o Senhor venha abençoar a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, a nossa vida, para que nós possamos compreender, meu Pai, o que a Tua Palavra quer dizer para nós nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. É que eu te peço, abra a nossa mente em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, hoje o nosso tema da nossa aula é a disciplina na igreja. Primeiramente, gostaria de falar aqui que nós estamos estudando o tema igreja, um lugar de comunhão. São vários temas que abordam a respeito da igreja. E nesse daqui nós iremos estudar sobre a disciplina. A palavra disciplina, quando você ouve, você já lembra o quê? Você olha e pensa, disciplina. Organização. Organização? Conseguir organizar coisas assim que você precisa fazer, os seus compromissos, né, de uma forma que você possa conseguir remir o seu tempo, né, conseguir organizar durante o dia e fazer isso durante um bom tempo, né? Certo. Então vamos agora estudar esse tema, né? E aí, vocês estudaram a revista de vocês? Estão com a Bíblia na mão, com a revista na mão? Vamos estudar então essa lição que, olha, eu vou te dizer, é uma lição muito, muito importante. É uma das lições mais importantes que nós temos para estudarmos, que é a disciplina. Vamos começar? Vamos. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre a importância da disciplina. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E para o funcionamento do corpo, o que é necessário ter? Primeiro, tem que ter uma ordem, né? Nós vemos, por exemplo, que a cabeça ela não nasce no pé. O pé não nasce na cabeça. Imagina, o pé nascendo aqui na orelha. Seria inútil, não teria o efeito de andar, né? O braço, onde que nasce e tudo mais. Então, para o pleno funcionamento, né? Para o funcionamento pleno da igreja, nós temos que ter uma palavra. Qual é a palavra? Disciplina. Organização. Organização, disciplina, ordem, né? Você quer falar um pouco sobre esse assunto? A necessidade de ordem na igreja? Então, a disciplina, né? A ordem na igreja... nós vemos isso claramente nos ministérios, né, que são divididos na igreja, ministério infantil, de multimídia, discipulado. Sim. E cada um tem sua liderança, né, para conduzir, né, o corpo, né, para uma direção correta em cada área que vai atuar. Sim. Né? Deus dá ofício aos seus servos, né, para atuar em uma determinada área, e você vai seguir com essa liderança, né, com quem vai organizar, né, o corpo, né, para seguir naquele compromisso que Deus deu a nós. Sim. Por exemplo, imagina que não tivesse regra na igreja, né? Não tivesse regra para começar, ó, galera, a hora que der, vocês aparecem, o jeito que vocês quiserem aí, vocês fazem, né? Aí o irmão lá do som, hoje eu tô de mau humor aqui, vou tirar o som de todo mundo.
O irmão do louvor, hoje eu estou inspirado, eu vou só louvar aqui na igreja. Não importa o horário, só vou ficar aqui louvando a Deus. O pastor pregando e alguém cantando lá embaixo. O pastor tá lá pregando, alguém começa a cantar, né? Então não funciona assim, não é verdade? É isso aí. Então nós temos aqui o nosso texto áureo, 1 Tessalonicenses 5,14. Vamos ouvir um dos pré-adolescentes lendo o nosso texto áureo de hoje. A paz do Senhor, irmãos, texto áureo. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajude os fracos na fé e tenham paciência com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Que bênção! Então nós Glória vimos a Deus. ali que tem uma ordem dada para se lidar com as pessoas. Aqueles que estão ali preguiçosos, né? Aqueles que estão ali não querendo fazer as coisas, devem ser tratados com firmeza. E nós vemos aí um determinado pastor tratando ali com firmeza aqueles que estão roncando em braços esplêndidos, às vezes, na hora do culto, né? Irmão do Data Show! Vamos lá, irmão! Temos um dia todo, não! Senhor desvairados. Que bênção! Glória a Deus que nós temos um pastor aí que exorta com firmeza Isso aí. os preguiçosos. Dá coragem aos que estão tímidos, ajuda os fracos na fé e ter paciência com todos. Isso tudo aí é importante, são regras que foram estabelecidas, né? Agora, na hora do culto, o que é importante nós termos? Entendimento, né, de Sim. como atuar naquilo que Deus nos deu, né? Aham. Que nem no versículo 26, né, do texto base aqui da nossa lição, fala, né, tem a hora do salmo, tem a hora da Certo. doutrina, revelação das línguas e interpretação. Certo. Né, a gente precisa entender que o que Deus nos deu, precisamos atuar no momento correto, né? Porque Deus já falou aqui através do texto base, né, do texto áureo, Sim. né, que nós precisamos ter ordem, entende? Nós precisamos entender isso para que todos sejam edificados, possam aprender, né, e ter reverência durante o culto. Sim. Né, a gente pode ver também que, tipo assim, um exemplo, uma pessoa não pode, um ministro de louvor, durante a pregação, subir lá no ministério infantil, lá no prédio, para conversar à toa. Isso é uma falta de reverência. Reverência a quem está ali presente, que é Jesus. Né? Então a gente precisa entender isso. Sim. E nós vemos aí também que há a necessidade de nós termos uma ordem no culto, né? Como você falou aí. Imagina, na hora do culto, as pessoas começarem a fazer atitudes irreverentes, né? Estou aqui na casa de Deus. Você sabe como é que é a casa do pai, né? A casa do pai... Tem intimidade, vamos fazer bagunça É a aqui, casa conversar. do pai. Aí vai lá, coloca os dois pezinhos para cima da igreja, do banco. Né? O irmão começa... Parece uma ilhama, né? Parece uma ilhama. Só mascando. Coloca a imagem de uma ilhama mascando aí, Amanda. Já viu uma ilhama mascando? Pois é. E além de várias outras atitudes. Então, nós somos advertidos severamente em Eclesiastes. A palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Tem uma palavra que se chama reverência, que é o quê? Você saber que você está ali para prestar um culto racional. Então, o seu coração e o seu corpo, ele deve ser expressado de uma forma que ali você realmente está no culto. Ali você não está em qualquer local, você está num local santo. Deus está presente ali. E aonde Deus está presente é lugar santo. Nós vemos, por exemplo, o sumo sacerdote, quando ele adentrava ali no local do sacrifício, ele tinha que ter uma série de cuidados. Ao entrar naquele local, ele não podia aparecer sem um sacrifício. O sacrifício remete a Cristo. Então você tem que saber que você não está aqui pelos seus próprios méritos, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo por você. Você tem que ter reverência, saber que o seu lugar é aqui na terra, o nosso lugar é aqui na terra. E aonde está Deus? Muito mais exaltado do que nós. Então, nós devemos ter todo o cuidado, guardar os nossos pés. É a palavra de Deus que diz: guarda os seus pés quando entrares na casa do Senhor. Porque é melhor você chegar para ouvir do que você acabar cometendo excessos, né? Você vê, por exemplo, ali Ananias e Safira. Eles chegaram para oferecer um sacrifício e aquele sacrifício ali acabou virando o quê? Uma tragédia, não é verdade, Gustavo? Isso aí. Então, nós precisamos ter o quê também? Me fala aí.
Disciplina de um disciplina, atleta. base, disciplina. É essa a palavra, né? da Essa lição. é a palavra, do começo ao fim, disciplina, disciplina, disciplina. Não é isso? É isso aí. Então você gostaria de falar aí da disciplina do atleta? Gente, a disciplina do atleta, o Paulo, ele na carta aqui, ele cita, compara a vida cristã como de atleta, e eu acho isso perfeito, né? Porque o atleta tem várias, tem um ritual, né, para combater, né, para vencer os seus desafios. Sim. Entende? Não é qualquer jeito. Não é de Começa qualquer jeito. desde o começo. Não, para fazer um negócio perfeito, ótimo, tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina treino. de treinos, né, para uma batalha, né? Ele vai precisar treinar muito para aquilo, né? Muito. Tipo o CR7, cara. Ele tem que se abster de várias coisas. O Cristiano Ronaldo, ele dorme, descansa bem, come alimentos saudáveis, tem consciência das suas limitações. Olha o resultado do cara. Imagina o Cristiano Ronaldo antes dos jogos, né? Não vou me alimentar aqui de saudável, só fica comendo pizza. É isso aí. Não, treino pra mim não precisa, eu já sou o Cristiano Ronaldo. Já nasceu com dom, né? É. Mas a vida cristã, ela precisa de treino, assim como o CR7 teve. Certo. Entendeu? Nós precisamos orar, nós precisamos estudar as escrituras, jejuar. Vi a igreja. Isso. Que é a Ouvir base, a né, voz para de Deus. ser conduzido na vida cristã, né? Certo. Porque você, no seu pessoal com Deus, é refletido naquilo que você vive na igreja, né? E para você andar em amor com Deus, né, você precisa, ter disciplina, entende? Quando você tem a sua disciplina, você ama a Deus e você consegue vencer todas as dificuldades da sua vida, os desafios que vão ser propostos para você, né? Certo. E eu, Abraão, aqui, nós nos preparamos para a aula. Nós Sim. oramos para dar essa aula. Sim. E depois você vai deixar seu comentário aí na aula aí para ver se edificou, se você está aprendendo certinho. Sim. E aí nós estudamos para isso. Nós nos preparamos. Sim, com certeza. E agora nós vamos também ver um vídeo que fala um pouco sobre disciplina. Nós já estudamos aqui a respeito da disciplina. Nós já vimos que a disciplina é muito importante. Agora também tem um outro sentido de disciplina, né? Tem a disciplina que é o ato que você faz e tem a disciplina que é o ato que você pode acabar recebendo. Você já ouviu falar essa palavra? Tal pessoa está disciplinado. Você já ouviu essa palavra? Já? Está em disciplina, está de banco. É uma ordem ali que foi imposta sobre aquela pessoa para ela voltar, né, ou não, à vida normal, ao cotidiano. Vamos ver agora um vídeo que fala a respeito desse assunto, não vamos? Vamos. Vamos lá. Roda aí, Amanda. E aí, galera, tudo bem com vocês? Pois é, tem um tempão que vocês não veem a tia Amanda aqui, né, aparecendo pra vocês. Muitos que estavam aí nos juniores ficaram perguntando quando que a tia Amanda ia aparecer nos pré-adolescentes, mas tô aqui pra tirar algumas dúvidas de vocês referente à lição de hoje. O tio Abrão fez uma convocação e eu tô aqui pra falar pra vocês. Então, já pegue papel e caneta para anotar o que é de importante. E qual que é o assunto de hoje? É sobre disciplina. Assim, nós sabemos que a igreja é um lugar de comunhão e de adoração, mas também de disciplina. Vamos entender um pouquinho melhor o que seria isso? A disciplina seria uma obediência às regras que são colocadas em determinado grupo. Por exemplo, vocês aí que, vão para a escola, tem várias regrinhas que devem ser obedecidas, devem ser acatadas na escola de vocês. Por exemplo, não mexam no celular na hora da aula, não conversem na hora da prova e várias coisas para manter o quê? A harmonia, o aprendizado na aula e para o aluno reter tudo que for de importante com o professor assim passar. Na igreja não é diferente, principalmente quando se trata de igreja e Deus está no meio, as coisas ficam ainda mais sérias. Deus é um Deus de ordem e tudo que Ele fala, tudo que Ele faz reflete isso do tanto que Ele gosta de ordenança. E tudo isso é para glorificar a Deus, é para manter a paz, harmonia e comunhão entre os irmãos. Então, todo tipo de evento, momentos de culto e demais situações dentro da igreja, tudo isso é para refletir a glória a Deus. E isso ajuda na comunhão entre os irmãos. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido. E isso é uma maravilha, porque isso reflete que somos a verdadeira família em Cristo.
A disciplina também serve para manter o testemunho entre os crentes e os descrentes também. Mas como assim? Justamente porque nós, como crentes, seguimos a palavra de Deus. E na palavra de Deus existem nãos e sims. Existe não pode, existe também os podes. Por exemplo, quando um membro da igreja ele comete algum ato que é contrário à palavra de Deus, que está fora dos princípios cristãos, ele é chamado para conversar e é repreendido e exortado pelos líderes espirituais da igreja, os pastores. Então, dentro disso, é lançada uma oportunidade para que esse membro ele ouça, se arrependa e volte para o caminho certo. Porém, se o membro decidir por vontade própria permanecer no erro, será aplicada uma disciplina mais severa, conforme registrado em 1 Coríntios 5,12. E isso tudo é visando a correção do membro, a saúde espiritual tanto dele e da igreja também. Mas concluindo, a disciplina é de fundamental importância para manter a harmonia e a integridade do corpo de Cristo. Para fechar, é de extrema importância que eu, que você, que todos nós possamos entender a importância de acatar, de obedecer e seguir as regras e as normas colocadas pela igreja, que nós assim somos membros. E como foi dito, tudo isso é para glorificar a Deus, para gerar frutos saudáveis e para que o reino de Deus avance por meio de nós. Que eu, que você, que todos nós possamos de fato seguir aquilo que Deus ordena em sua palavra, que todos nós possamos ser instrumentos para glorificar a Deus. Amém? Vamos continuar então? Voltamos aí, que bênção aí, nós vimos a respeito da disciplina, não é verdade, Gustavo? É isso aí. Gente, eu quero fazer uma pergunta para você. Agora? Vou fazer uma Vamos pergunta. fazer, vamos lá. Ó, você tem consciência de quem está presente no culto? Ah, Gustavo, eu tenho sim, Jesus. Mas, assim, você... Tipo assim, por que muitas vezes nós não respeitamos essa presença que está no nosso meio? Entende? A gente tem consciência que Jesus está presente no culto, mas, tipo assim, a gente deixa a casa toda suja no final do culto. Sim. Jesus não está presente só, tipo assim, no início do culto, a gente faz a oração inicial, quando dá a paz do Senhor, e ele vai embora quando dá a bênção apostólica. Jesus está presente em todo momento. Assim, não vou falar quem é, tá? Mas uma vez eu vi uma pessoa jogando lixo atrás do banco. A pessoa simplesmente passou assim, tô com pressa aqui. Puf, pegou e jogou atrás do banco. Eu fiquei olhando assim, aí a pessoa, você não viu nada. Mas aí imagina comigo. Você está na sua casa, você vai receber uma visita. Essa visita vai lá, conversa com você e tal, faz uma bagunça e vai embora e deixa tudo bagunçado. Qual vai ser o seu sentimento em relação a isso? Sim. Jesus está aqui presente o tempo todo. Ele precisa entender que nesse momento ele está aqui, quando a gente vai embora, ele continua ali, que ali é a casa dele. Entende? Em todo momento ele está ali. E a gente precisa entender que os cuidados são as pequenas coisas. O copo, Sim. Um papel jogado no chão, assim, poxa, eu tenho que pegar esse daqui e jogar no lixo. O básico, entende? né? É um básico. No banheiro masculino, por exemplo, e eu vou confessar, eu já fiz isso, irmão. Momento confissão. Não façam isso, galera. Isso não deve ser feito, jamais. No banheiro, não aqui na nossa igreja, tem muito tempo atrás que eu fiz essa idiotice, mas no banheiro masculino, o que você acha que tem lá na parede? Papel higiênico. Eles molham o papel higiênico e jogam na parede. Pois é. Você sabe o que isso significa? Falta de uma palavrinha: respeito. Respeito. O tanto que nós respeitamos alguém e aquele local daquela pessoa, o tanto que nós vamos demonstrar nas nossas atitudes, o quanto nós cuidamos daquilo que pertence àquela pessoa, né? E a casa de Deus é de quem? De Deus. De Deus. Então nós temos que ter o quê? Disciplina. Disciplina. Disciplina! E nesse caso, né, tipo assim, se a gente, é uma exortação que está tendo, e entra na questão daquele que passou no vídeo agora, né? A questão pastoral, entende? O pastor vai exortar e se continuar no erro, vai entrar numa disciplina mais árdua, né? Sim. Vai ser corrigido mais severamente. Sim. E nós já vimos que a casa de Deus é um lugar santo, né?
O respeito pela casa de Deus, ele não é demonstrado somente por meio dos nossos louvores. Ah, Senhor, tanto que eu te respeito, tanto que eu te amo. Não, mas é demonstrado no nosso cuidado que nós temos com o templo, né? Cuidado também com o nosso templo do Espírito Santo, né? Sim. A pessoa, ela tem o templo dela aí, que é o corpo dela, e o que ela às vezes faz com o corpo dela? Isso também é uma parte ali do zelo que nós temos, a disciplina que nós temos que ter, né? Somos templo do Espírito Santo. Sim, a palavra de Deus diz assim, ó, a disciplina, o exercício corporal, né, a disciplina para o atleta, ele é pouco benéfico, mas ele tem o seu benefício, né? A pessoa não vai ficar sem uma atividade física, não vai ficar sem cuidar ali da sua alimentação, mas principalmente a sua disciplina espiritual, a sua piedade. E aí o apóstolo ele continua, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa da vida presente e principalmente da que há de vir, não é mesmo? Isso aí. Então, o nosso comportamento na igreja, nossa reverência, significa que nós aprendemos que aquele é um lugar santo, é um lugar que Deus se comunica conosco. É um local que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele se manifesta com a sua glória, com a sua presença, né? Imagina Adão, por exemplo, quando ele estava diante da presença de Deus. O que ele fez quando ele estava em desobediência? Ele se escondeu porque sabia, né, da sua nudez, né, do seu Sim. pecado, Sim. e colocou roupas para se cobrir, né? Sim. E nós, quando nós estamos na casa de Deus, como que deve ser a nossa atitude? Né? Sabendo de todos os nossos defeitos, sabendo de todas as nossas debilidades, sabendo que Deus sabe de todos os nossos defeitos, sabe de todas as nossas debilidades, sabendo que nós precisamos de Deus 1000 vezes, 1 trilhão, totalmente mais do que Ele precisa de nós. Não é verdade? Isso aí. Então, como que deve ser o nosso comportamento ao nos achegarmos na casa de Deus? Primeiro, né, uma disciplina no individual, Certo. né, de santificação. Sim, Nós precisamos interior, santificar né? isso, porque a gente precisa estar com o coração puro, né? Eu imagino assim, uma pessoa para receber o Espírito Santo, ela tem que estar santificada, Sim. né? Que quando Moisés, quando subiu o monte lá para ver, quando Deus se manifesta na sarça pegando fogo, que não se consumia, Deus mandava tirar o sapato, né? Que tipo assim, reverência que o lugar era santo, né? Certo. Então, para o Espírito Santo descer sobre você precisa estar santificado, você precisa ser santo, né? Que o Espírito Santo não habita onde há sujeira, onde há pecado. Da mesma forma, o templo físico. A presença dele não vai se manifestar no nosso meio se o local estiver sujo, estiver todo desorganizado. Certo. Entende? É isso aí. E também nós temos a forma exterior, né? A forma interior e a forma exterior. O exterior, ele acaba refletindo aquilo que está por dentro, né? E tem que ser assim. Nós temos que demonstrar a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus diminuto, não é um Deus... Gente, um carnaval, por exemplo. Você vai lá, é uma bagunça no final. A igreja de Deus não é assim. A igreja de Deus é um local que as pessoas precisam ter ordem e decência, né, em tudo. E agora o nosso ponto aqui B, aqui, ó, 3B. Nosso comportamento na igreja. Também a nossa disciplina, ela reflete na forma que nós tratamos o nosso irmão, que está ao nosso lado, né? Aí imagina, eu e Abraão brigando aqui dentro da igreja com o próprio corpo, né? Nós somos Sim. assim, tipo assim, no sentido tipo assim, de igreja, né? E imagina ter confusão com o outro, Sim. ter maledicência, falar mal do Abraão assim, para outra Sim, pessoa. completamente asqueroso, essa é a palavra, completamente nojento. Completamente nojento. A palavra de Deus, ela fala bem assim, ó, morno, ele é vomitado da boca de Deus, né? É aquele que não é quente nem frio. Ele está ali, mas está mais ou menos, né? A igreja de Deus é um local onde os filhos de Deus se reúnem para adorá-lo em comunhão. Isso não significa que as pessoas sejam perfeitas, e sim que estão aprendendo a lidar umas com as outras. Tratar bem os irmãos é também uma forma de adoração e obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos perdoar. Ah, Abraão, mas é porque você não sabe o que o irmão lá, ele fez comigo, Abraão.
E o que Ele nós me fizemos chamou por Jesus? de paspalhão. Oi? E o que nós fizemos por Jesus, né? O que nós fizemos por Jesus? É. O quê? Já pensou se Jesus tivesse respondesse da mesma forma, né? Me tratara mal. Misericórdia. Nós estaríamos, Senhor, me dê tudo o que eu mereço. Eu estaria aonde, né? No inferno. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. E Deus diz que alcançarão misericórdia os que fazem misericórdia, aqueles que providenciam misericórdia, aqueles que perdoam são os que são perdoados, não é verdade? Isso aí. E aí, nós vamos para o nosso ponto C. Letra C. Deus se agrada de quem ama a sua casa. E esse ponto aí é isso muito ótimo. interessante, né? Isso é ótimo. E, assim, você tem se alegrado de estar na casa do Senhor? Na Muito casa de importante, Deus, né? Precisamos entender que Jesus, ele está presente. Tipo assim, Sim. Já pensou se você pudesse ver ele? E nós vemos a face dele. Como? Através da palavra de Deus, né? Aquele que ama, a palavra de Deus diz, aquele que ama o seu irmão verdadeiramente, ele tem visto a Deus, né? Agora, aquele que não ama, ele não tem visto a Deus. Então, se você é um pré-adolescente que não tem disciplina, que não ama o seu irmão, significa que você não tem visto a Deus na sua palavra, na sua oração, no seu momento devocional. Então você precisa rever tudo aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque é necessário, é importante, é fundamental que nós conheçamos a Deus, né? Jesus, ele falou bem assim: naquele último dia eu direi para aqueles que vão ficar de fora: eu nunca vos conheci. Então é importante nós estarmos todos os dias na casa, na porta de Deus, ali batendo ponto, todos os dias, né? Isso aí. Não é? E as maiores experiências que você vai viver, tipo assim, que você com Deus sempre será em comunhão com os irmãos em adoração. Sim. Né? E Deus tem prazer, e à medida que nós entendermos isso, termos disciplina com os cuidados da casa de Deus, né, nas pequenas coisas, à medida que nós entendemos isso, o poder dele vai ser derramado, sua glória vai ser manifestada no nosso meio, e nós já temos experimentado isso. Sim. Só que ainda falta um pouco. Um pouco. Sempre falta. Sempre falta. Até aquele dia, né? Paulo, ele falou: não que eu acredite que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que me foi prometido. Então, dia após dia, a palavra de Deus diz que o justo, ele é como a luz da aurora. Você já viu por acaso uma aurora, Gustavo? Não. A aurora é o nascer do sol. Então imagina que o nascer do sol, ele vai do contrário. Imagina, o sol lá, nascendo, e de repente o sol cai para baixo de novo. Não existe isso, a menos que esteja no Polo Norte, talvez. Mas, gente, o justo, ele é como a luz da aurora. Ele vai cada dia mais nascendo a sua luz, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Então, todos os dias, você tem a obrigação, o dever de ser melhor do que você foi ontem. Então, aquele ontem que você era, hoje não é mais. Acabou. Hoje você é mais disciplinado. Por quê? Porque Deus, ele tem falado com você através da palavra dele, e você está experimentando uma coisa chamada sobrenome do Gustavo. Qual é o seu sobrenome, Gustavo? Milagres. Glória a Deus. Eu ia falar Felisberto. Também! Mistério aí, é uma bênção completa. Você está Felisberto por causa dos milagres. Conclusão! Glória a Deus! As regras foram criadas para o nosso bem, né? Sem disciplina não alcançaremos o nosso objetivo como igreja. Honramos a Deus quando nós nos dedicamos em servi-lo de forma organizada, respeitando a igreja como a casa de Deus. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Deus, ele precisa ser louvado na beleza da sua santidade. Isso é muito sério. Nós vemos, por exemplo, os querubins que estão ao redor do trono de Deus. Eles cobrem o seu rosto, eles cobrem os seus pés,
E eles voam e eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles confessam: toda a terra está cheia da sua glória. Então eles não querem olhar ali, eles tampam o seu rosto dizendo, louvando ao nosso Deus, ao nome de Deus. E nós, como nós nos achegamos? Como nós devemos nos achegar? Nós devemos nos chegar com confiança. Nós devemos nos achegar ao trono de Deus com confiança no sangue de Jesus Cristo, mas também com humildade, com contrição, né? Nós sabermos que nós fomos perdoados e que a nossa vida passada ela não existe mais. E que agora nós somos uma nova criatura. Mas não é uma nova criatura para viver da mesma forma que antes. Não, nós nos despojamos do velho homem com as suas velhas práticas, com as suas mentiras, com as suas murmurações, com as suas reclamações, com as suas velhas práticas. E nos revestimos no Espírito Santo em uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é isso, Gustavo? É isso aí. Glória a Deus, Gustavo. E o que você tem a dizer mais sobre essa aula, Gustavo, agora que nós concluímos? Gente, eu não tenho... Tipo assim, é um tema muito vasto, mas... Tipo assim, o que eu consigo definir nessa aula, assim, tipo... Tentar resumir, né? Busque a Deus a mesma medida que você busca aqui na igreja, na sua casa, em qualquer lugar. Sim. Você tem que ter a mesma medida, viver em disciplina, de uma forma organizada, trabalhar nos ministérios da igreja de uma forma organizada, de uma forma também que você consiga ter sua vida de intimidade com Deus. Né? Você vai trabalhar na casa de Deus, nos ministérios, né? Tem tantos aqui na igreja, mas nunca se esqueça da sua intimidade com Deus. Viva sempre com ordem, né? Sempre priorizando, remir o tempo, né? Que a gente fala, a Bíblia fala. Nós precisamos saber as nossas prioridades, né? Deus e os ministérios, né? Embora a gente está servindo na casa de Deus. É isso aí. Gustavo, antes de nós finalizarmos, nós também vamos fazer uma pergunta para eles, não vamos? Isso aí. Qual é a pergunta? Vai lá. Você pode aparecer aí agora, tá? E é uma pergunta assim que tem muito a ver com a aula e que vai avaliar isso, entende? Vamos lá, Seu vamos fazer essa pergunta. Ei, gente, nós estamos aqui na entrevista que nós falamos para vocês e eu estou aqui com o Lucas e eu queria fazer uma pergunta para ele. Lucas, como a sua intimidade com Deus influencia como você zela pela casa do Senhor? Nossa, você falou muito rápido, fala de novo. Não tô entendendo nada. Bom, simplesmente a minha intimidade com Deus se baseia o quê? Eu sou filho e ele é meu pai. Uma hora depois. Então, se eu sou filho dele, eu quero fazer a melhor coisa pro meu pai. Porque eu quero agradar meu pai e ter, que ele tenha uma boa visão de mim. 2 horas depois. Então, se eu quero agradar meu pai, eu vou o quê? Zelar pela casa dele. Aguarde, por favor. Se você, como sendo filho, você o quê? Arruma a casa para ajudar seu pai. E eu, sendo filho de Deus, o quê? Arruma a casa do meu pai, adora a casa do meu pai, para que ele tenha, podemos dizer, a casa adornada. Porque eu me esforço mais nas coisas, com a intimidade com Deus. É isso. Quanto mais íntimo com Deus, mais zelo pela casa do Senhor. Mas como? O que influencia? Como você é influenciado para fazer isso? Pelo amor. Quando eu oro pelas pessoas da igreja, aí às vezes acontecem milagres. Eu acho que é só isso. Isso é tudo bem, pessoal. Como a sua intimidade com Deus influencia seu zelo na casa de Deus? Na casa de Deus. Não tô entendendo. Uai, se eu não tiver uma vida diária de oração e intimidade com Deus, como é que eu vou zelar pelo reino, pelas obras de Deus? Como sua intimidade com Deus influencia no seu zelo pela casa do Senhor? Mas não sei o que responder. Calma aí, deixa eu pensar, raciocinar.
Como a minha intimidade... Ah, tá. Com a minha... Como é que fala? Esqueci o nome da palavra. Eu não entendi o que ele falou. Ai, meu Deus. Deu branco. Tá. Assim, quanto maior a sua intimidade com Deus, mais você ama Ele, né, automaticamente. E se você ama Ele, você vai amar as coisas que Ele ama, tipo a casa dele. Reforço as palavras da senhora Duda. Tá, eu reforço e acrescento que quando você ama, você adora Ele. Com reverência. Não vale copiar. Deixa eu agora, Gustavo. Já preciso pensar. Deixa ele pensar. O seu amor com Deus é o tamanho também da sua reverência. Então, se você tem um amor grande por Deus, você automaticamente tem uma reverência grande. Então, isso influencia diretamente. Eu cuidei muito como, assim, eu amo Deus tanto que é muito bom. A casa do Senhor serve para me louvar Ele e é muito bom. Eu cuidei muito dela, tchau. Uau! Gente, estamos aqui com a resposta correta e o pastor Jairo vai falar agora, ó. Como sua intimidade com Deus influencia com o seu zelo na casa do Senhor? Você não pode separar Deus da casa de Deus. O Deus é o mesmo Deus da casa de Deus. Então, se eu amo a Deus, eu automaticamente amo aquilo que Deus gosta. Por isso, tudo quanto Deus ama é santo. E todos nós que amamos a Deus, primamos por uma vida santa. E uma vida santa implica em ter zelo com as coisas de Deus. E o que se manifesta mais fisicamente para a gente relacionar com Deus é a casa de Deus. Olha aí, hein? Fica aí, tchau. Aí, glória a Deus, nós Glória a Deus. vimos aí os nossos queridos e abençoados respondendo. Agora vamos para um momento que você vai demonstrar também a sua disciplina na casa de Deus através das suas ofertas, não é isso? É isso aí. Ó, vai aparecer no rodapé do vídeo as contas da igreja, o Pix, o PicPay. Você tem várias formas de ofertar na casa do Senhor. Lembrando também do projeto dos Mil Valentes. Sim. Né, na compra desse terreno que nós temos aqui, maravilhoso, que Deus nos deu. Sim. E você vai poder ofertar demonstrando o seu amor por Deus. Né? Nós não estipulamos valor, é o que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Você pode também estar ministrando aí no digital ou pode estar trazendo também aqui na igreja, no culto à noite. Sim, né, Abraão? É isso mesmo. Enquanto eles ofertam, vamos ouvir um louvor. Amanda, escolhe um louvor bem abençoado aí. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Voltamos aqui, glória a Deus por essa aula. E antes de finalizar também eu não posso deixar de falar de um assunto muito importante, que é a respeito de Jesus Cristo, ok? Caso você não saiba, existem alguns tipos de tristeza. A tristeza que é operada pelo mundo e a tristeza que é operada por Deus. Isso está escrito na Bíblia. A tristeza que é operada por Deus, que Deus permite que alguém venha passar, é para que essa pessoa ela se arrependa dos seus pecados. É para fazer com que essa pessoa ela volte em comunhão com Deus. Agora, a tristeza, de acordo com o mundo, já é para a condenação. Então, caso você esteja afastado dos caminhos de Deus, não deixe o diabo te cegar, não deixe o diabo colocar mentiras na sua cabeça em nome de Jesus Cristo.
Saiba que Deus ele ainda está com os braços abertos, bem abertos para você. Caso você foi disciplinado por Deus, Deus permitiu que você passe por alguma disciplina, que você possa voltar para os caminhos do Senhor hoje mesmo, se arrependendo. A palavra de Deus diz que Deus ele exalta aqueles que se humilham. Então se humilhe na presença de Deus, peça perdão pelos seus pecados, porque hoje Deus ele está com os braços bem abertos para te perdoar, para te receber e para dizer, seja bem-vindo de novo ao lar. Que você possa fazer como nós falamos na aula, viva de uma forma disciplinada, tá? Caso você, por algum motivo, tenha feito alguma coisa, não continue no erro, mude de vida, se arrependa, se converta verdadeiramente e Cristo, ele vai habitar no seu coração de forma plena. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Então eu vou pedir aí para o Gustavo fazer novamente a oração final para nós encerrarmos essa aula, aproveitar aqui a presença do Gustavo, que está bem feliz, e vamos orar. Amém? Amém. Feche seus olhos aí. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa aula, meu Pai, da qual o Senhor nos abençoou. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que sua mão de poder venha estar sobre cada aluno que está assistindo a IBD neste momento, meu Pai. Aqueles que aceitaram o Senhor neste momento, meu Pai, como Senhor, seu Salvador. aleluia. Meu Pai, Glória que a Deus. decidiram se humilhar diante da tua presença, meu Pai, e pedir Aleluia. perdão pelas suas falhas, meu Pai. A tua palavra diz que aquele que abandona, Senhor, o seu Glória a pecado, meu Pai, e se Deus. arrepende, meu Pai, alcança misericórdia, Aleluia. meu Pai. E nós sabemos que vidas foram transformadas nessa Sim, manhã, meu Pai. louvado seja o Louvado Senhor. seja o teu nome Aleluia. por teu cuidado sobre nossas vidas. Nesse Glória momento eu a peço para que o Deus. Senhor venha nos acompanhar durante toda essa semana, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome que a de tua Jesus palavra Cristo. venha, meu Pai, gerar frutos em nossas vidas. Glória a Deus. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus por essa Glória a aula. Deus. Eu fico muito feliz aqui pela participação do nosso amigo Gustavo. E até uma próxima. Deus abençoe você e a sua família nesse dia. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.